Sugestões de modelos para angariar recursos para a cultura. Observação inicial. Essas formas não são completamente distintas uma das outras. São apenas linhas de tendências que podem ser muito úteis quando for pensar em como contribuir para a cultura. Produtos substitutos. O que nos é relevante do modelo de uso de produtos substitutos é o seguinte. Digamos que tenhamos dois produtos de mesma função em determinado mercado. Na média, o produto A é mais valorizado que o produto B. Por isso, os preços de A tendem a ser mais caros. Como os entusiastas valorizam muito a sua causa, vão perceber maior valor entregue pelo produto B, que contribuiu para essa causa, do que no produto A. Ou seja, os valores em comum dos entusiastas guiam suas escolhas entre produtos, preferindo viver com o que outras pessoas valorizam menos, para então ter formas de financiar aquilo que eles valorizam mais. Economia de escala. Vou tentar exemplificar de maneira simples o que nos é relevante usando a economia de escala. Digamos que uma fábrica de um produto tenha os seguintes custos: 10 mil por mês de aluguel em funcionários, 10 mil por mês de matéria-prima, em gastos gerais ali, e isso resulte em 1.000 unidades de produtos, por R$ 20 de custo cada. A fábrica tem capacidade de dobrar sua capacidade de produção com a mesma estrutura, só alterando os custos variáveis. Logo teríamos 10 mil por mês de aluguel a funcionários, 20 mil por mês de matéria-prima, o que resultaria em 2.000 unidades de produto, por R$ 15 de custo cada. Uma baita diminuição de preço, mas nem sempre é simples assim. Digamos que a estratégia fosse seguida e a fábrica precisasse construir uma filial para atender uma demanda crescente. Agora são gastos 20 mil de aluguel a funcionários e 25 mil por mês de matéria-prima. E são produzidos 2.500 unidades de produto por R$ 18 de preço de custo cada. Resumindo, nem sempre aumentar o consumo de determinado produto diminui seu preço ao longo do tempo. Mas ter uma parceria do público com a empresa que o fornece poderia facilitar a maximização da cadeia produtiva, o que por consequência baixaria os custos e permitiria usar a pequena diferença para também financiar a cultura. Logística de distribuição direta. De maneira simples, como podemos usar dela a nosso favor? Quanto mais próximos os indivíduos com a moral coesa estiverem, mais tendemos a diminuir os custos de distribuição dos produtos consumidos, já que agora mais unidades são enviadas do mesmo item para o mesmo local, menor o custo de transporte e menos intermediários precisaríamos para oferecer esses itens. No caso de um mini condomínio ANCAP, as compras dos itens homogêneos podem ser feitas e distribuídas como um serviço extra do administrador do local. Hábitos que aumentam a produtividade dos apoiadores. Para facilitar a compreensão, encare seu corpo e mente como uma ferramenta, uma máquina capaz de gerar valor. E para melhorar a produção dessa máquina, vamos buscar aperfeiçoá-la para que no fim ela possa produzir mais com menos. Os tópicos mais básicos seriam os velhos cuidados com a alimentação, repouso, exercício físico, etc. Lazer produtivo ou trabalho voluntário. Assim como na academia, após o intenso exercício, costumamos alternar o músculo a ser trabalhado, o que mantém o corpo em atividade produtiva e também recupera o que foi usado anteriormente. Da mesma forma, vamos buscar maximizar a nossa capacidade produtiva, usando o tempo de recuperação até estar apto para voltar a focar com todo o potencial no que é prioritário, cumprindo outras atividades que tendem a ser reenergizadoras e de baixo ou nenhum custo da nossa área especializada. Empreendedorismo focado em trabalhar diretamente a cultura. O trabalho do empreendedor acaba expressando seus valores no próprio produto, onde o aumento de consumo do produto tende a aumentar a propagação dos mesmos. Publicidade. Digamos que você vai no mercado e encontra dois produtos de mesma função. O produto A é o padrão, que despende recursos com design de produto, paga por comerciais de televisão, etc. O produto B é simples, e tem um selo que demonstra que ele usa parte considerável do lucro arrecadado para financiar inúmeros projetos culturais. De certa forma, o próprio slogan ajuda a propagar os ideais impressas do mesmo. Se comprar o produto A é no mínimo um custo de oportunidade para destinar recursos ao produto B, comprar o produto A é assumir que no ato da escolha foi dada preferência aos valores de A e à inferioridade de B, e às incertas consequências decorrentes de sua ação. Um indivíduo moralmente consistente vai dar preferência aos produtos que ofertam o que este mais valoriza. Suas escolhas são guiadas por isso. Ofertar valor é guiar a escolha, já que essa é decidida no mesmo. Guiar a escolha é controlar o mercado. Controlar o mercado é controlar recursos para o que é valorizado. Ofertar aquilo que indivíduos moralmente consistentes demandam é um caminho óbvio de se traçar para conseguir lucrar. Substituindo a maior quantidade de gastos do produto além de sua função primordial por aquilo que o público-alvo percebe maior valor, é uma das formas mais sustentáveis de financiar uma cultura a longo prazo.
E nós, como entusiastas da cultura, não só compraríamos para nós, como também recomendaríamos com prazer para nosso alcance social. Já que ao fazer isso, não só apoiaríamos os projetos que valorizamos, como também teríamos a chance de propagar nossos valores aos demais, explicando o porquê de nosso apoio àquele produto. Se ocorresse de acordo com o sugerido acima, as vendas aumentariam muito mais do que na proporção de gasto reduzido pela simplificação do produto indireto, em 1 para 1, de modo que fosse possível diminuir ainda mais os custos unitários dos produtos. Sendo até interessante manter o preço antigo, mesmo com a diminuição dos gastos e aumentando a margem alocada em projetos, talvez até mesmo levando um pouco os preços, o que tenderia a possibilitar ainda mais margem para financiar a cultura. Observe o exemplo abaixo e tente imaginar o impacto total que podemos causar com este modelo de estratégia. Um determinado produto é vendido pelo fabricante a R$1,10. O seu custo atual é, digamos que, R$1. Com a redução dos gastos na fabricação e distribuição do produto pela simplificação do produto indireto, o custo fixo se diluiria, fazendo com que o custo unitário poderia cair para, por exemplo, 95 centavos, o que representa um aumento de 50% na margem do fabricante. Se a percepção de valor aumenta devido ao melhor fornecimento dos seus produtos ao seu público-alvo, o preço poderia inclusive subir um pouco para, por exemplo, R$1,15, o que no fim aumentou a margem de lucro em 100%. Vamos fazer uma pequena comparação entre a quantidade que é doação direta e a estratégia tem de eficiência bruta como método para angariar dinheiro. Se na doação o empresário alocava 10% de sua renda, exemplo, R$100 de R$1.000, o que ele faria viver com R$900 restantes, agora que ele dobrou a margem de lucro, o empreendedor poderia ficar para si com, por exemplo, 10% deste aumento e os outros 90% sendo utilizados e reinvestidos em outros projetos do Rider System. Então agora que ele está lucrando R$2.000, ele pode investir R$1.000 e ter para si R$1.000. Ele contribui 10 vezes mais do que o total arrecadado anteriormente. Além disso, teria dinheiro disponível para reinvestir na sua eficiência de sua produção. Isso ignorando o aumento de faturamento decorrente de um aumento de consumo dos seus produtos devido à divulgação dos mesmos na comunidade. Também poderiam ser implementados nos produtos referências à escultura Rider ou libertária de forma que o próprio produto em si já seja um meio de divulgação dos ideais, o que novamente poderia aumentar as vendas caso fosse ofertado num ambiente favorável a esses ideais. Resumindo, ele multiplica a quantidade de recursos utilizados na propagação da cultura, promove em larga escala a cultura de maneira direta ou indiretamente, diminui o poder de socialistas globalistas e etc. e ainda fica mais rico. É importante lembrar que quando escolhemos um produto ANCAP, estamos concentrando poder nas mãos de ANCAPs, imediatamente boicotando produtos produzidos por corporativistas, globalistas ou socialistas. Observações. Nem sempre é preferível usar uma mensagem considerada agressiva à cultura das pessoas que são alcançadas pela sua oferta. Nestes casos, uma provável solução é tornar o slogan mais suave, indireto, talvez usando uma bandeira social geralmente estatista contra ele próprio. Dessa forma, fazemos comunistas financiarem o movimento indiretamente. Como, por exemplo, educação para os pobres. Seria uma ótima bait, já que uma vez que você apoia e divulgue as mensagens de modelos que não são dependentes de Estado, mesmo que implicitamente uma mensagem é passada. Não precisamos do Estado, o poder está no indivíduo que age no processo de mercado e que tende a fornecer produtos e serviços de maior qualidade com menor custo. Outra forma é utilizar a percepção do senso comum a nosso favor, como por exemplo, porque a força produtiva não vem de políticos ou grandes empresas que usam do Estado para aumentar e perpetuar seu poder, deixa a mãe solteira trabalhar e sustentar seus filhos. Tá, esses não foram bons exemplos. Anyway, quanto mais fácil de entender e concordar é melhor. O uso de slogan com esse tipo de mensagem implícita é ótimo. Bom, eles são conceitos extremamente complementares e o efeito em conjunto deles, com outros modelos que você pode aplicar na sua vida, acabam por maximizar um ao outro, tendo possíveis resultados que beiram ao inimaginável. Todas essas práticas, em última instância, tornam os entusiastas que querem apoiar os projetos e os que trabalham ativamente nos mesmos proporcionalmente mais ricos, mais capazes de superar os obstáculos que enfrentam durante suas vidas, em contraste com o modelo de doação, que embora possa ser um bom meio para apoiar uma cultura, nem de longe considero como melhor, já que sua natureza parasitária torna os entusiastas mais pobres, menos capazes e inversamente proporcional às suas contribuições. Como sugestão, eu só peço para que não se deixem levar pela preguiça intelectual, aceitando tudo conforme for apresentado. Use sua criatividade e empreenda conosco. Agora que a estrutura básica dos conceitos estão um pouco descritas, nos próximos vídeos vou postar a aplicação dos mesmos na nossa comunidade local. Abaixo tem um link de uma playlist de vídeos indiretamente relacionados feitos pelo Rafael. Dá uma olhada lá. Até breve. Mas sinceramente falando, a única forma que funciona, e a mais inteligente que tem, obviamente, né? É queimar pneu na rua.
Não sei se rio ou se choro.